Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou Ronaldo Souza e você está no canal que criamos para apresentar e discutir temas relacionados à gestão de empresa, sempre dando um foco regionalizado. Esse vídeo é um vídeo de estreia de uma nova série que eu estou trazendo aqui para vocês, onde nós falaremos sobre a LGPD e a jornada que as empresas irão trilhar. É uma série de 5 vídeos, onde nós falaremos sobre a própria jornada da empresa, o que ela precisa saber, quais são os elementos e os preceitos, o que a lei prevê. Nós também falaremos sobre a jornada do setor de TI e de todos os pré-requisitos tecnológicos que uma empresa que trata e manipula os dados via sistemas de computação precisam observar. Também falaremos sobre a jornada do setor de RH e todos os trâmites de como ele deve manipular e guardar os dados dos funcionários da empresa. Também falaremos sobre a jornada do comercial no que diz respeito aos dados de clientes, pessoas físicas, e por fim, nós teremos um vídeo especial dedicado ao encarregado de dados, que é uma figura prevista na lei que tem como missão ser o guardião do cumprimento da legislação dentro da empresa, ao mesmo tempo que é a pessoa que vai se relacionar com as instituições legais e também com as pessoas, os donos dos dados que as empresas estão manipulando. Então, a LGPD, ela nasce com um objetivo muito claro, muito específico. Ela tem a missão de disciplinar o uso dos dados das pessoas físicas pelas empresas, observando que tem que ter ética, que as pessoas precisam ter responsabilidades ao manipular, ao capturar esses dados. Além disso, ela também versa sobre as sanções que podem ser imputadas àqueles que não cumprirem a letra da lei. É muito importante observar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é uma invenção brasileira, ela já é uma legislação prevista em outras partes do mundo e ela tem esse objetivo de, nos novos tempos, resguardar o indivíduo e a sua individualidade. Então, as empresas, elas precisam estabelecer regras, elas precisam estabelecer critérios para poder capturar, tratar e definir a forma como ela vai usar os dados das pessoas naturais. E é muito interessante aqui a gente entender que a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela versa exclusivamente sobre pessoas naturais ou pessoas físicas, que são aquelas pessoas que podem ser identificadas diretas ou indiretamente, em especial por referência de um indicador como um nome, como o número de um documento, como os dados da localização, né, o endereço onde ela mora, pode ser também um endereço online, ou outros fatores mais específicos, como a identidade física, questões fisiológicas, genética, mental, econômica, cultural, social, são as questões as mais diversas. Cabe também à empresa explicar a finalidade do dado que ela está capturando, para que cada dado solicitado ele tenha uma relevância para a finalidade da empresa, para por que ela está capturando. Isso também é importante porque evita que se capture dados que possam gerar qualquer tipo de constrangimento ou que não sejam relevantes à finalidade daquele momento. Também é muito importante que as empresas definam de forma muito clara, muito objetiva, como ela irá guardar e também como ela irá proteger os dados que ela coletou. Porque ela precisa ter esses controles para inibir
que pessoas não autorizadas acessem esses dados, para evitar roubo, sequestro, vazamentos dessas informações, sejam eles de forma proposital ou de maneira que não tenha um dolo, né, que não seja por má fé. A lei, ela entra em vigor agora em 2021. E seu não cumprimento implicará sanções que podem variar de um percentual sobre o faturamento até valores significativos na casa de milhões, né, de acordo com o tamanho da empresa, com a gravidade do dado vazado. Também é ponderado nesse momento o que a empresa faz, quais são os critérios documentados que a empresa tem para resguardar esses dados. Isso também vai reduzir o tamanho da sanção que a ela será aplicada. É importante ressaltar que a lei protege os dados da pessoa física, como eu já falei. É a lei de proteção de dados de pessoas físicas, certo? Da pessoa que tem um CPF. Então isso é muito importante que fique muito claro. E que essa proteção, ela é estendida a dados que identificam a pessoa, né? Como eu já falei aqui, né? Os documentos pessoais, ou aqueles dados que sejam que permitam a identificação da pessoa, ou até mesmo o IP de um computador que ela acesse, a placa do carro que ela usa, são informações desse tipo. Por fim, ainda ressaltando aqui as questões que a lei prevê, ela estabelece um conceito que ela chama de dados sensíveis. E esses dados, eles são muito mais caros ao indivíduo. Eles precisam de muito mais proteção e sobre eles implicará sanções mais pesadas em casos de vazamento. São dados como questões relacionadas à raça, orientação sexual, religião, dados médicos, dados desse tipo aí que a empresa precisa observar. Nessa altura, depois de dizer tudo isso, a gente pode se perguntar, mas que tipos de empresas irão ser alcançadas por essa lei? Quais são as empresas que precisam seguir o que a lei determina? Bem, eu posso dizer para vocês que toda e qualquer empresa que captura dados de pessoas físicas, elas têm responsabilidades sobre esses dados que ela coletou. Ela é responsável por guardar e proteger esses dados. Aqui também a gente deve observar uma outra questão, que é o que diz respeito ao descarte dos dados. Então, quando você não precisar mais dos dados que você coletou, a lei também prevê que você deve descartá-lo, de forma a garantir que eles não mais serão acessados. Mas é muito importante observar que existem outras legislações que precisam ser cumpridas. No caso, se você contrata um funcionário e depois que você vai demiti-lo, você não pode simplesmente descartar os dados dele. Existe uma legislação que lhe obriga a guardar esses dados e você tem que ter aí regras para guardar e proteger. Também a gente pode elencar aqui questões fiscais. Se você vendeu para uma pessoa física, emitiu uma nota fiscal, não é porque aquela pessoa diz, eu não vou mais comprar na sua empresa, descarte meus dados. Existe uma regra que você precisa cumprir da legislação fiscal. Então, as outras leis que estão aí em vigor, elas não podem ser descumpridas por causa da LGPD. Se você terceiriza, por exemplo, a sua contabilidade, a sua folha de pagamento ou qualquer outro serviço no qual você disponibiliza dados de pessoas naturais, você precisa rever seus contratos. Você precisa estabelecer regras com esses parceiros para que eles possam também resguardar e proteger esses dados que você está disponibilizando, porque você continua sendo responsável por esses dados. Então é muito importante estar atento a essas questões. Reveja seus contratos e coloque lá nas linhas lá desses contratos a previsão
dessa responsabilidade que você tem de guardar e de resguardar os dados dos indivíduos, das pessoas naturais. Como se vê, diante de tudo isso, a gente tem que entender que a empresa precisa desenvolver uma nova cultura. Ela precisa entender que tudo aquilo que se refere à coleta de dados, à guarda e a tratamento das pessoas naturais, elas precisam ser redisciplinadas, reorientadas. As pessoas não podem mais estar falando ou deixando de forma aleatória, quer seja numa folha de papel ou numa tela de computador aberto, dados de pessoas que possam ser vistas ou que possam ser acessadas por pessoas que não têm a necessidade de pegar aqueles dados, muito menos que essas pessoas possam usar esses dados de forma negativa para atingir os donos dos dados. Então, se você tem sistemas de computador para gerenciar suas empresas, se a sua empresa está na rede da internet, você precisa cumprir alguns pré-requisitos para poder atender às necessidades da segurança, da privacidade das pessoas. Você precisa ter a segurança de que ninguém vai acessar a sua rede de computadores. Você precisa ter seguranças ou ter regras que possam disciplinar o acesso a seu sistema de dados, para que só acesse aqueles dados as pessoas que de fato precisam conhecer, que precisam manipular aqueles dados, sempre resguardando o indivíduo. Você também deve observar que não pode permitir acessos remotos, que não pode permitir que pessoas adentrem a sua rede de forma autorizada ou não autorizada e peguem esses dados das pessoas e disponibilizem e tornem esses dados públicos, porque a sua responsabilidade, ela também é alcançada nesses casos. Então, para você poder garantir a privacidade dos dados, você precisa ter segurança de TI, você precisa ter segurança de dados. Você precisa ter sistemas tipo ERP que permita que você possa fazer uma gestão de quem vai acessar esses dados. Depois de cumprir, todos esses pré-requisitos, aí então você vai precisar partir para alguns dados mais práticos de realmente implementar as regras para você atender os pré-requisitos da lei. Você vai ter que montar um comitê de gestão de privacidade, independente do tamanho da sua empresa. Se vai ser você que é o proprietário da empresa, mais uma pessoa da área de TI, mais uma pessoa que cuida do departamento pessoal, ou se você é uma empresa maior, que você vai ter uma área jurídica, a área de RH, a área de tecnologia, mas é sempre importante que nesse comitê tenha alguém que tenha poder de decisão, que possa de fato decidir sobre assuntos gerais que possam ser alcançados pela lei. Além de você fazer esse comitê, é muito importante que você esteja atento para a figura do encarregado de dados, que o mercado, ele já condicionou aí um nome, que é DPO, que é uma sigla, inglesa, para poder configurar esse encarregado de dados. Essa pessoa, ela precisa existir, seja como um funcionário, se a sua empresa for maior e demandar esse DPO, pode ser um encarregado do setor de gerir e de garantir o cumprimento da legislação, pode ser um terceirizado que vá na sua empresa para poder fazer esse trabalho, pode ser uma empresa terceirizada, mas é muito importante que tenha alguém que tenha os conhecimentos necessários para desempenhar esse papel. Além de tudo isso, você também precisa ter um projeto de implementação da lei, para que você possa criar toda uma política que direcione as pessoas para cumprir tudo que a lei prevê.
Não fique parado. O importante é que você haja, que você procure estabelecer regras para atender às necessidades que a legislação prevê. É muito importante que você cumpra essa jornada e atenda às determinações da legislação, porque é uma legislação que veio para ficar. Fique atento.